Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Convido você a ficar muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Manifestantes se reuniram em Barcelona para protestar contra a decisão judicial que anulou a condenação do ex-jogador de futebol brasileiro Daniel Alves. Ele foi condenado pelo crime de estupro. Centenas de pessoas protestaram nesta segunda-feira contra a decisão de um tribunal espanhol de anular a condenação por estupro do ex-jogador de futebol brasileiro Daniel Alves. O antigo lateral direito havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão em fevereiro do ano passado por estuprar uma jovem no banheiro de uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. Talvez estejamos cansadas de ter que nos justificar pelas coisas que fazemos, pelos lugares que vamos, por tudo. E, no entanto, ainda não estamos sendo ouvidas. E, acima de tudo, neste caso, fica bem claro que quem tem dinheiro sempre consegue o que quer. Después de 2 anos. Entonces, pues bueno, ya no sé qué tiene que hacer la chica para demonstrar que han abusado de ella. Ya. Eu não sei mais o que a menina tem que fazer para provar que foi abusada, porque desta vez havia até o protocolo. O protocolo para estupro e assédio foi rapidamente aplicado no caso da boate. Ou seja, tudo aconteceu muito rapidamente. Não havia intervalo de tempo em que você pudesse dizer que ela teve tempo para inventar uma história, que poderia sugerir outra coisa. Ela não teve tempo. Ha tenido tiempo para montarse la muchacha una película que pudiera dar a pensar en otra cosa, ¿no? Aquí no había nada, aquí no había tiempo. A absolvição de Dani Alves constitui um grave caso de violência institucional, pois demonstra como as instituições, neste caso o sistema judicial, podem reproduzir e perpetuar a impunidade diante da violência sexual. Na semana passada, um tribunal de apelações com sede em Barcelona disse que seus 4 juízes aceitaram por unanimidade o recurso do jogador e anularam sua condenação, pois havia provas insuficientes para provar que ele era culpado. A decisão cita ainda lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos. O ex-jogador já estava em liberdade condicional. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. A forte chuva que atingiu São Paulo deixou ruas alagadas e causou muitos prejuízos na região metropolitana. O temporal que atingiu São Paulo provocou muitos transtornos em Santo André, onde houve paralisação da circulação de trens e transformou uma das principais avenidas em um rio. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva, de 95 milímetros em poucas horas, representou 42% do total esperado para o mês. Já em Mauá, choveu 60% do volume esperado para o mês em apenas 6 horas. Conforme a Defesa Civil, um alerta severo de chuva foi enviado para os municípios da região do ABC Paulista. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, foram registrados mais de 20 chamados para quedas de árvores e 63 para alagamentos na cidade de Santo André. Em Mauá, os bombeiros foram acionados para 2 ocorrências de queda de árvore e 7 para alagamentos. Ainda em Santo André, a forte chuva provocou uma cena bastante inusitada. Uma família de capivaras foi filmada nadando em região alagada, na Avenida dos Estados. A polícia de São Paulo prendeu 6 palmeirenses suspeitos de participar da emboscada contra cruzeirenses que deixou uma pessoa morta. A operação apura responsabilidades de membros da Mancha Alviverde por ataque que também deixou integrantes da Máfia Azul, a torcida organizada cruzeirense, feridos em 2024 na Grande São Paulo. 6 torcedores da Mancha Alviverde, investigados por suspeita de fazer uma emboscada a cruzeirenses da Máfia Azul, foram presos. O ataque terminou com um torcedor morto e outros 15 feridos. O ataque da torcida do Palmeiras contra a do Cruzeiro aconteceu em outubro do ano passado na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública informou por meio de sua assessoria de imprensa
que o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, saiu às ruas para cumprir 10 mandados de prisões, sendo 9 deles de prisões temporárias e 1 de prisão preventiva. Além de prender 6 palmeirenses, a Justiça também expediu 12 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em imóveis dos investigados. Mais de 60 policiais e 20 viaturas participam da Operação Aguato 2, que significa emboscada. Ao menos 26 torcedores da Mancha são investigados. Até dezembro do ano passado, a Justiça havia tornado 20 desses palmeirenses réus no processo sobre a morte de um cruzeirense e demais feridos. Desse número, 16 membros da Mancha estavam presos e outros 4 eram procurados pela polícia como foragidos. Também tinham sido decretadas as prisões preventivas deles. Os palmeirenses são acusados de um homicídio. E olha só, Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, teve que se desculpar com a torcida, depois de uma declaração que ele acabou repercutindo muito. O clima lá no Verdão já não é dos melhores ultimamente. E depois da fala do treinador, a torcida palmeirense ficou meio indignada. Então, ele foi na rede social pedir desculpas. Depois do empate sem gols e sem brilho entre Palmeiras e Botafogo na primeira rodada do Brasileirão, o técnico multicampeão do Palmeiras, Abel Ferreira, fez uma comparação muito infeliz entre a torcida do Botafogo e a torcida palmeirense, criando um clima ainda mais pesado na relação clube e torcedor. Um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram-as a cantar, os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer. A fala do português repercutiu muito mal entre os palmeirenses, o que fez com que Abel Ferreira fosse às redes sociais se desculpar. Em seu depoimento escrito, o treinador mencionou a importância da torcida nas batalhas, nos títulos e até relembrou o mosaico de uma caravela que rodeou todo o estádio na final do Paulistão 2024, o que foi muito elogiado pelo técnico naquela época. Em um trecho de seu pedido de desculpa, o treinador escreveu: "Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse." Por enquanto é só, o Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço desde já pela sua companhia. Mas olha só, eu aguardo você novamente às 1h35 em mais uma edição para que nós possamos ficar sempre muito bem informados. E olha só, falando muito bem informado, se você não conferiu alguma das nossas edições do Jornal Toda Hora, é só ir em nosso canal no YouTube, acessar, curtir e assistir quantas vezes você quiser, para sempre ter a informação na ponta da língua. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.